Então hoje eu vou deixar para vocês esta ficha resumo, que vai falar sobre o movimento circular e as rodas dentadas. Né? Então, quando a gente fala de rodas dentadas, de movimento circular, a gente tanto pode construir esse movimento circular com rodas dentadas ou com polias, né? Com polias e correias. Também não necessariamente você precisa de rodas dentadas para fazer esse movimento circular. O exemplo mais clássico que a gente tem é o sistema de marchas, né? Tanto nas bicicletas, que eu acredito que todo mundo conheça, que é aquelas bicicletas com marcha, né? Que ela tem várias catracas atrás e 2, 3 coroas na frente, né? Ou às vezes uma coroa na frente, várias catracas atrás, mas ela tem um conjunto de coroas e catracas, um conjunto de rodas dentadas distribuídas entre a parte da frente da bicicleta e a de trás. A parte da frente é onde você pedala, a parte de trás é onde fica, né, a roda que vai dar o torque, que a gente fala, a roda que vai dar o movimento para a bicicleta. Então você tem duas maneiras básicas de fazer essa associação de catracas, né, de rodas dentadas, de polias, né. Você pode fazer a associação com uma corrente ou uma correia, associando as duas, a maior e a menor, ou você pode fazer uma associação por contato direto, que é quando você encosta as duas. Na bicicleta, a gente tem uma associação com polia, né? Na verdade, você troca a polia por uma corrente, né? Mas o funcionamento é o mesmo. E em outras situações, igual a marcha do carro, você tem uma associação por contato direto, que é quando você encosta as duas, né? Encosta uma roda dentada maior numa roda dentada menor. Então, qual que é a diferença dos dois tipos de associação? Na associação que você faz com polias, o sentido de rotação dos dois é o mesmo. Então, se a roda maior, né? Se a roda dentada maior gira no sentido horário, a menor vai girar no horário também. As duas giram no mesmo sentido, ele não inverte o sentido de rotação. Quando você faz um acoplamento por contato, você inverte o sentido de rotação. Então, se uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Você inverte o sentido de rotação delas. Então, basicamente, essa que é a diferença dos dois. Agora, o que os dois acoplamentos têm em comum? Os dois acoplamentos vai acontecer que a roda dentada sempre vai dar um número de voltas menor do que a roda dentada menor. Então, a roda dentada maior, essa maior zona aqui, vai sempre dar um número de voltas menor do que a roda dentada menor. Então, a menor vira mais vezes do que a maior. Então, se a maior dá uma volta, a menor já deu 2, 3, 4, 5 voltas. Essa relação que a gente tem segue essa regra aqui. O número de voltas da maior vezes o raio da maior, que é a distância do centro dela até a borda, é igual ao número de voltas da menor vezes o raio da menor. Então, essa associação aqui a gente sempre vai seguir. Então, o número de voltas da maior vezes o raio da maior é igual ao número de voltas da menor vezes o raio da menor. Como a gente tem uma relação direta entre o número de dentes e o raio dela, quanto maior for o raio dela, mais dentes ela vai ter, aí a gente pode fazer assim, ó, que o número de voltas da maior vezes o número de dentes da maior é igual ao número de voltas da menor vezes o número de dentes da menor. A gente também pode usar isso. Então, se eu aumento o número de dentes, se eu aumento o raio dela, eu vou naturalmente diminuir o número de voltas que ela vai ter que dar. Então, uma sempre vai estar virando ó, com um número de voltas diferentes da outra. Então, esse número de voltas que ela dá é o que a gente chama de velocidade angular. A velocidade angular é o número de voltas dividido pelo tempo que ele gastou para dar aquelas voltas. Por exemplo, se você tem né, a Terra, por exemplo, que gira em torno do próprio eixo, um exemplo interessante para a gente poder analisar. Ela dá uma volta em torno do próprio eixo a cada 24 horas. Então, qual que é a velocidade angular dela? É de uma volta em 24 horas. Uma volta são 360 graus. Então, são 360 graus em 24 horas. 360 dividido por 24 vai dar 15. São 15 graus em uma hora.
Ou seja, qual que é a velocidade angular da Terra? É de 15 graus por hora. Em 1 hora, a Terra ela gira 15 graus. Ela sai 15 graus da posição que ela estava, em torno do próprio eixo. Isso daí a gente chama de velocidade angular. Então, a velocidade angular ela está relacionada ao número de voltas que o corpo consegue dar em torno do próprio eixo. Tá? Então, por exemplo, se ele der 10 voltas em 1 hora, a velocidade angular dele é de 10 vezes 360 graus, que seria 3.600 graus por hora. Então, em 1 hora, ele dá 10 voltas. Aí, tem outras unidades de medida que a gente pode utilizar. Por exemplo, a gente pode utilizar o rotações por minuto. Rotações por minuto é quantas voltas que ele dá em torno do próprio eixo em 1 minuto. Ou radianos por segundo, que acaba sendo mais usual. O radiano, ele acaba sendo mais utilizado pelo seguinte: grau é uma medida graduada. Ela não é um número absoluto. Agora, o radiano, ele é absoluto. Então, 2π representa uma volta completa. O 2π, por exemplo, se você multiplicar pelo raio da sua circunferência, você tem o tamanho da circunferência. Você consegue calcular a área utilizando o radiano. Você consegue usar área, Usando 2π, você consegue calcular a área, você consegue calcular o tamanho de uma circunferência. Agora, usando grau, você não vai conseguir saber a área, nem o tamanho de uma circunferência de um círculo, de um objeto redondo. Agora, usando radianos, você pode. Então, radiano é um número, você pode multiplicar ele, você pode colocar ele numa equação. Aí a gente vai lembrar que 2π radianos é uma volta completa. Então, qual que é a velocidade angular, por exemplo, do ponteiro dos minutos de um relógio? Então, o ponteiro dos minutos, ele dá uma volta completa no relógio em 1 hora. Uma volta completa em 1 hora seria 360 graus, só que a gente vai colocar em radianos. Então, uma volta completa em radianos é 2π. Então, são 2π radianos por hora. Ou uma rotação por hora. A gente também pode falar assim. Então, essa velocidade angular está relacionada ao número de voltas que o meu corpo, a minha catraca, está dando. Quantas voltas que ela está dando? Então, quando você pega, por exemplo, o manual de motor de carro, ele fala, quantas rotações esse carro dá, Qual que é a rotação melhor para ele trabalhar? Porque o motor do carro, por exemplo, ele tem acelerador. Se ele tem acelerador, quer dizer que ele pode aumentar ou diminuir o número de rotações dele. E isso faz toda a diferença no funcionamento do carro, Qual que é a rotação ideal para ele trabalhar, Qual que é o número de voltas ideais, O número de voltas ideal que ele tem que ter para poder operar bem. Aí a gente vem aqui, para poder, por exemplo, medir a velocidade, eu falei para vocês, que você pode medir tanto em RPM quanto em radianos por segundo. Então essa é o que a gente chama de velocidade angular, que é a velocidade de rotação do corpo, enquanto ele gira. Então nós podemos fazer também um acoplamento, que é um outro modelo de acoplamento, pelo eixo central. Então ele não é nem pela borda, nem com corrente, ele é pelo eixo central. Quando você faz o acoplamento pelo eixo central, você vai ter a mesma velocidade angular para os dois. Então, se a roda maior der 10 voltas, a menor vai dar 10 voltas também. Os dois sempre vão ter o mesmo número de voltas, que é o número de voltas do motor. Eles tendo o mesmo número de voltas, vai fazer o que de diferença? Se você colocar uma correia neles. Se você colocar uma correia no primeiro aqui, ele vai girar a correia mais rápido. Se você colocar a correia no segundo aqui, a correia vai girar mais devagar. A correia vai ter uma velocidade que a gente chama de tangencial. Se você colocar o primeiro no chão e ligar isso aqui no motor e fazer o carro andar, colocando o primeiro no chão, o que vai acontecer? Ele vai pegar o carro e ele vai andar mais rápido do que se você colocar o segundo. Se você colocar isso daqui, por exemplo, para poder enrolar barbante, enrolar fio, enrolar corda, a corda vai enrolar mais rápida no primeiro do que no segundo. A corda vai enrolar mais rápida no que tiver o raio maior. Isso aí é o que a gente chama de velocidade tangencial. Então, a velocidade tangencial, a gente imagina assim, se eu colocar uma
corda, naquela roldana ali, a corda vai enrolar rápido ou vai enrolar devagar? A corda vai puxar rápido ou vai puxar devagar? Então aqui, ó, no primeiro que tem o raio maior, a corda vai puxar mais rápido do que no segundo, mas o número de voltas deles é o mesmo. Então é igual eu falei para vocês, se você colocar isso aqui para poder andar no chão, se o primeiro estiver andando com o mesmo número de voltas do segundo, o primeiro vai andar uma distância maior no chão. Então, enquanto, por exemplo, se o primeiro anda, né, dá uma volta completa no chão, e o segundo também dá uma volta completa, o primeiro aqui vai ter deslocado numa linha maior. Porque como ele é maior, ele desloca mais rápido. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu ponho corda para poder enrolar, qual que vai enrolar a corda mais rápido para mim? O que tiver o raio maior. Então a corda ela vai enrolando mais rápido de acordo com que ela vai chegando no final. No começo, digamos assim que o rolo ainda está curtinho, que o rolo ainda tem raio pequeno, né? A hora que você está enrolando a corda no carretel, que o carretel pequeno, quando ele está bem no comecinho, que ele quase não enrolou com nada ainda, ele vai enrolando devagarinho. A hora que vai chegando no final, que o carretel vai ficando com um raio maior, porque você já enrolou muita corda, ele vai enrolando mais rápido. Tá? Então você lembra assim, ó, quando você fizer a associação pelo eixo central, a velocidade angular dos dois é a mesma. Os dois vão dar o mesmo número de voltas. Só que daí, quem tem o raio maior, ele puxa a corda mais rápido. Ele enrola mais rápido a corda. Então é essa que é a vantagem de você fazer esse tipo de associação. Aqui embaixo eu deixei para vocês dois vídeos que dá para a gente poder entender bem esse funcionamento das catracas e das coroas da bicicleta, que é um modelo que eu acho bastante simples, né, para nós conseguirmos entender o funcionamento dessas catracas, dessas coroas, dessas polias e das rodas dentadas. Então esse aqui eu acho que é um vídeo muito legal, que o cara está mostrando, né, a bicicleta dele aí, ó, uma bicicleta dessas speed, né, que são essas bicicletas de maior velocidade. E aí o cara vai mostrar, né, como que funciona o sistema de catracas, né, e coroas de uma bicicleta, o sistema de rodas dentadas de uma bicicleta. Então ele está mostrando lá atrás, né, o cassete, né, que a gente fala lá atrás, onde ficam as catracas. Então vocês podem ver que tem várias catracas, uma de cada tamanho. Quanto maior, mais rodas dentadas tem. E a bicicleta dele tem duas na frente. Ó, tem duas coroas na frente. E uma corrente que vai interligar elas. E aí tem os passadores. E o legal é que aqui dá para a gente ver certinho como que funciona. Olha lá, para quem não teve a curiosidade ainda de ver, né? Olha como que funciona o sistema de troca de marchas, né, de uma bicicleta. Ó. De acordo com o que a gente vai puxando, vai mexendo naquela alavanca no guidão, ó, que é o que ele está mostrando aqui, ó. Olha lá, de acordo com o que você vai mexendo na alavanca no guidão, ele vai empurrando ou puxando essa peça atrás, que fica atrás da bicicleta. Olha lá, de acordo com o que você vai mexendo, ó, ela vai puxando ou empurrando. E daí ele puxa a corrente, ó, e vai trocando ela de lugar. Ó. Então, se ele colocar numa menor, aí vocês lembram, uma maior na frente, uma menor atrás, ele vai conseguir ir mais rápido, só que a marcha vai ficar mais pesada. Olha lá, e se ele pega lá na frente, ó, ele tem duas lá na frente, ele pode trocar também. Então, ó, ele colocou na maior da frente e ele vai trocando. Se ele colocar na maior da frente e na menor daqui de trás, é a marcha que ele vai conseguir ir mais rápido. Enquanto ele der uma pedalada na frente, a de trás vai dar várias voltas. Né? Enquanto ele der uma volta na da frente, a de trás vai dar várias voltas, né? Vai dar mais de uma. Vai dar umas 4, 5 voltas. Ah, e o legal aí que ele está mostrando, ele vai mostrando em câmera lenta, e ele pode trocar da frente também, ó. Pode pegar da frente e passar da maior para uma menor na frente também. Aí quando ele passa para uma menor na frente, ele fica numa marcha mais leve, né? Mais fácil para ele poder pedalar. Agora ele está mostrando lá, vai subir morro, então você tem que trocar, né? Olha lá, ele subindo o morro, ele colocou na maior de trás e na menor da frente, porque daí ele consegue, né? Não vai ficar numa marcha tão pesada. E agora ele vai mostrar aquela relação que eu falei para vocês, ó.
Então, se você colocar 34 dentes na frente e 34 dentes na de trás, a relação fica de 1 para 1, que a gente fala. Então, para cada um dente que você tem na frente, você tem um dente atrás. Se você fizer essa associação, se a da frente der uma volta, a de trás vai dar uma volta também. Então, uma relação de 1 por 1. É um dente na frente para um dente atrás. Se a da frente der uma volta, a de trás é uma volta também. É o mesmo número de dentes. Então, nessa situação, a bicicleta fica mais leve para você tocar. Agora aqui, ó, maior da frente e a menor de trás. Ele colocou na maior de trás e na menor da frente. 50 dentes na da frente e 11 dentes na de trás. Como é que você vai fazer essa relação? Você pega os 50 e divide pelo 11. Se você fizer essa associação, você tem uma relação de 4,55. Então, para cada uma volta que você dá na frente, a de trás vai dar 4,55 voltas, ela vai dar 4 voltas e meia. Se a da frente der 2 voltas, a de trás já deu 9 voltas. Então, a de trás vai girar, né, mais rápido do que a da frente. Olha lá, e é isso que ele vai mostrar no vídeo agora. Olha lá, para cada uma volta que você tem na frente, você tem 4,55 voltas atrás. Então são esses dois vídeos aí, ó. Deixa eu só pegar o segundo vídeo agora, para vocês verem. Esse segundo vídeo, então, ele vai abordar novamente, né, essa questão das marchas, né, da associação de catracas, né, de rodas dentadas, né, e correntes que você tem numa bicicleta que acabam dando as marchas dela. E esse daqui é uma associação que você não tem correia, é uma associação por contato. Então, uma associação por contato, ela que eu falei para vocês, a maior gira mais lenta, dá menos voltas do que a menor. A menor está dando mais voltas do que ela. Então aqui é legal que a gente pode medir o ângulo, né? Tá o ângulo. Então você pode reparar que a menor vai estar girando mais rápido, né, do que a maior. E legal que aqui você pode ver certinho, ó, que uma gira no sentido oposto da outra. Então, se uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Olha lá, ó. Uma gira no sentido oposto da outra. Olha lá, uma tem 12 dentes e a outra tem 36 dentes. Agora ele trocou, colocou uma um pouco maior, ó. Se você olhar agora essa menor, olha lá, uma tem 36 dentes e a outra tem 24 dentes. Então agora a menor, ela já vai girar um pouco mais rápido que a outra. E quando ele faz a associação aqui, ó, dá pra gente poder ver certinho, ó. Ó, que elas vão girar em sentidos opostos, ó. A associação por contato, ó, faz elas girarem em sentidos opostos, ó. Então, se uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. E nesse mesmo vídeo, ó, ele faz uma associação com 3. Aí você vê certinho, ó. Elas são uma associação com 3 e elas vão invertendo, ó. Uma no sentido horário, a outra no sentido anti-horário. Aí volta, né, na primeira no sentido horário de novo. E dá para a gente poder ver, ó, a velocidade dela certinho, ó. Que quanto maior, mais lenta ela fica, ó. E, ou seja, né, quanto menor, mais rápida ela vai ficar também. Ó, dá para a gente poder ver certinho, ó. Quanto menos dentes tem, mais rápido ela vai. Deixa eu só mostrar aqui no final, ó. Dá para a gente poder ver essa relação. Então, os dois vídeos mostram aí pra gente, né, o funcionamento dessas rodas dentadas, né? Acho que são dois vídeos. Ah, e aqui ele traz, ó, duas rodas dentadas associadas com polias, ó. Se vocês olharem, ó, presta atenção no pontinho branco, ó. Os pontinhos brancos estão
alinhados, né? Olha lá, a pequena já deu uma volta, a grande ainda não conseguiu dar uma volta. A pequena dá uma volta, a grande ainda não consegue. Então você pode ver que a pequena dá 2 voltas para a grande poder dar uma. Olha lá ele fazendo de novo, ó. Olha lá, a pequena já deu uma volta. Olha lá, a grande, depois que a grande dá uma volta. Olha lá, a pequena dá uma volta completa, a grande ainda não deu. Então você muda a velocidade angular delas, né? Os dois casos aí. Bom, junto com esse material, para vocês, ó, que é o material sobre a velocidade angular e o acoplamento das polias, eu deixarei essa atividade, né, que é a atividade número 8 aí de vocês. Deixa eu só abrir ela aqui para vocês verem. E essa atividade número 8, ela vai tratar exatamente sobre isso daí, sobre a associação de polias. Então, aqui na primeira questão, vocês têm um sistema de uma serra de fita que foi utilizada aí no açougue, né, de uma pessoa, e ele utilizou essa serra de fita. Serra de fita é uma serra bem maleável, né? Ela parece uma fita mesmo. Então ela é uma serra que ela dificilmente ela quebra, né? Mas ela ainda quebra, porque ela é de aço. E essa serra de fita ela é ligada num motor que não tem marcha, não tem velocidade. Não é igual o motor do liquidificador que tem várias velocidades, ele só tem uma velocidade. Então ele tem 2 velocidades, na verdade. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Ou ele está movendo ou ele está parado. E daí a pessoa pode fazer 2 montagens diferentes na serra de fita para ela poder funcionar. Para ela poder girar mais rápido ou mais devagar, conforme a pessoa quiser. Então, na primeira montagem, você vai ligar o motor na polia 2. A polia 2 e a polia 3, a rodana 2 aqui e a rodana 3, elas estão associadas pelo centro. Então, elas sempre vão ter o mesmo número de voltas. Elas estão associadas assim, ó, uma com a outra, pelo centro. Então, o mesmo número de voltas que a polia 2 dá, a polia 3 dá também. Então, na primeira montagem, que é a montagem P, o motor ele está ligado na polia 2 e a serra de fita está ligada na polia 3, que é a polia maior. A polia 2 e a polia 3 vão dar o mesmo número de voltas. E na montagem Q, o motor ele está ligado na polia 3, está ligado na polia de fora. Então, lá, o motor eu não mudei, o motor é a mesma coisa, não mudou nada. Eu só troquei o lugar que eu coloquei a correia. Então, eu liguei a correia na polia 3, na polia de fora. E coloquei a minha serra de fita, agora, na polia 2. Coloquei a serra de fita na polia menor. E aí eu pergunto para você, o que eu quero que você monte disso daí? Eu quero que você faça para mim um texto falando em qual das 2 configurações, na P ou na Q, que essa serra ela vai ser mais rápida. Então você vai produzir um pequeno texto para mim, justificando, é claro, né, qual dessas montagens de serra, né, ela vai ser mais rápida e vai falar, comentar por que ela é mais rápida. Você tem que produzir um pequeno texto falando sobre isso. Em qual montagem a velocidade da serra de fita será maior? E em qual das 2 montagens ela vai ter, a serra de fita tem a maior força de corte. Então você tem que lembrar da bicicleta. Em qual configuração que a bicicleta ela fica mais rápida e qual configuração que a bicicleta ela fica mais forte, ela tem mais força, por exemplo, para subir o morro, que ela deixa mais fácil para você subir o morro. Então é para você falar isso daí. Então é essa que é a questão número 1. É só para você produzir um texto e falar qual montagem que ela vai ficar mais rápida a serra de fita. Se é na montagem P ou se é na montagem Q. E aí é naturalmente que você, no seu texto, você vai justificar por que você escolheu aquela montagem, por que você acha que aquela montagem é a mais rápida. A segunda questão ela é do Enem. Eu acho uma questão muito legal para a gente poder estudar, que vai perguntar aí para nós, né? Como que vai ficar a associação, né, dessas engrenagens aqui? Então você tem várias engrenagens associadas, né? A engrenagem A, que é a primeira aqui do disco, a B, a C, que está conectada pelo centro com a B, e a D, e o ponteiro que está ligado na D.
Então, aqui você tem, na verdade, 1, 2, 3, 4 engrenagens mais o ponteiro ligado. Aí ele vai perguntar, primeiro, qual que é a velocidade angular da engrenagem A? A engrenagem A, ela está ligada diretamente do motor. Então, ela tem a mesma velocidade do motor. Qual que é a velocidade do motor? 18 rotações por minuto. Então, a velocidade angular do motor é de 18 rotações, que são 18 voltas por minuto. Então, qual que é a velocidade da engrenagem A? Ela é de 18 RPM, 18 rotações por minuto. Então, a velocidade da engrenagem A é a mesma velocidade do motor. Beleza. Agora ele pergunta, ó, qual que é a velocidade angular da engrenagem B? Então, a velocidade angular da engrenagem B, a gente vai utilizar esta relação aqui que está na ficha resumo de vocês. Ó. Número de voltas da maior vezes o número de dentes da maior. Por que a gente usa essa relação com o número de dentes? Porque aqui ele não fala o raio, mas ele fala quantos dentes tem cada engrenagem. Olha lá, ó. Ele vai falando quantos dentes tem cada engrenagem, a gente vai só fazendo. Então a gente vem aqui, a gente não pode usar o raio porque a gente não tem o raio da engrenagem, então a gente vai usar o número de dentes. Se nós sabemos o raio dela, né, qual que é a medida do raio dela, a gente usa essa relação. Se nós sabemos quantos dentes ela tem, qual que é o número de dentes, a gente usa essa relação aqui. Então, quando nós chegamos aqui nas engrenagens, a gente vai ter então, ó, que o número de voltas da maior vezes o número de dentes da maior é igual ao número de voltas da menor vezes o número de dentes da menor. Agora, aqui, quantos dentes a maior tem? A maior aqui, ó, quando eu quiser saber a velocidade da B, a B ela está conectada com a A. Então eu vou relacionar a A, que é a minha engrenagem menor, com a B, que é a minha engrenagem maior. Então eu venho aqui, ó, e vou substituir. Número de dentes da maior. Número de dentes da maior, ó, tá aqui. A B tem 72 dentes, que é a minha maior. Número de voltas da menor. Quem que é a minha menor? A minha menor é a A. Quantas voltas que ela tá dando? A 18 voltas por minuto. Então o número de voltas dela em 1 minuto é 18. 18 voltas. Quantos dentes a menor tem? O número de dentes. Eu olho aqui na tabela, ó. Engrenagem A tem 24 dentes. Olha lá. Prontinho. Substituir, agora é só resolver. Então, o número de voltas da maior, que no meu caso aqui é a B, que é a que eu quero descobrir, vai ser x. X vezes 72 é igual a 18 vezes 24. Então, 72 vezes x é igual a 18 vezes 24. Aí eu deixo aí só para vocês terminarem de multiplicar. Aí vocês têm que fazer a mesma coisa, né? Para poder descobrir a velocidade angular da engrenagem C e a velocidade angular da engrenagem D. Lembrando, ó, que o ponteiro ele está ligado pelo centro com a engrenagem D. Então, a mesma velocidade angular que a engrenagem D tiver é a mesma velocidade angular que o ponteiro vai ter. E a engrenagem C, ela tem a mesma velocidade angular da engrenagem B também, porque ela está associada lá pelo centro. Ó. Quem tiver ligado no centro, ó, vai ter sempre a mesma velocidade angular.